E aí, pessoal, beleza? Estão me ouvindo bem aí? Beleza. Bom, vamos dar uma enroladinha aí para ver se o Thiago chega a tempo para não perder tanto, porque hoje a gente começa uma aula mais técnica, né? Tudo bem que ele pode começar a ver depois, mas seria legal se ele estivesse junto também aí. Mas vamos lá. E aí, que vocês, como que vocês estão aí depois dessas duas, três aulas aí que vocês tiveram? Ansioso. É. Mas você você acha que já melhorou alguma coisa dentro do que você está operando aí nas conta demos aí? Ô, Sadão, você falou assim que você está vendo opções binárias de uma maneira totalmente diferente de antes do curso. Como que você via antes? Via- cara, é a mesma coisa de você operar em ação, né? Porque normalmente as pessoas que operam em ação, quando não têm o conhecimento, né, o cara costuma comprar na alta e vender na baixa, né? Então, prejuízo, né? Aí, quando ele começa a aprender ter mais conhecimento e tal, ele começa a ver que a coisa funciona e tem uma lógica, né? Que não é sorte, né? Ou aposta, né? Então, às vezes você olha assim e fala, putz, legal. Tudo bem que assim, tudo é probabilidade, né? Porque não é um negócio que é certeza, né? Você não, se fosse certeiro, se você soubesse exatamente o que vai acontecer, você teria um monte de gente milionária, né? Então, é estratégia, é, é isso aí. E a maioria das pessoas faz assim, né? Escuta a notícia que o negócio subiu, aí o cara vai lá e compra, né? Mas na verdade, quando saiu a notícia que subiu, já era, né? Não é essa hora que você tem que comprar. Porque nessa hora, todo mundo que comprou na baixa é que tá vendendo, né? E é isso mesmo. Pois é, então. Mas assim, a gente vai começar a entrar aqui no price action, né? E aí a gente vai ver que por mais que existe uma probabilidade, existem padrões, né? Então, e os padrões, cara, eles são muito bem definidos, né? E qual que é a grande sacada do negócio, né? É que
quando você pega eu operando, você operando, né, o Eudes operando, cara, meu, quando a gente opera com R$ 10, R$ 20, R$ 40, R$ 100, R$ 1.000, né, R$ 10.000, R$ 30.000, R$ 100.000, cara, isso não é nada, né, perto dos bancos, dos grandes traders, né, que estão operando, e os caras operam com milhões, né? Então, o que a gente opera não é nada. Mas a grande coisa é a gente entender que é o seguinte, as mesmas técnicas que a gente utiliza para entender o gráfico, né, é a mesma técnica que o trader lá do banco está utilizando, entendeu? Então, o que a gente tem que conseguir fazer é identificar, tentar conseguir, né, na verdade, chegar na mesma forma de pensar desses caras, né, e em muitos casos também, né, existem robôs que vão fazendo as operações, né, para essas empresas. Então, o que a gente tem que conseguir é tentar identificar como eles pensam, qual a estratégia que eles usam. Tá cortando ainda? Fala aí, Felipe, tá cortando? Pô, pior que hoje minha filha não tá acordada vendo Peppa, hein? Então, nem Luna, nem nada, tá dormindo. Então, pelo jeito, é minha internet aqui que é ruim mesmo. Então, assim, peraí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Ó, o Thiago mandou uma mensagem falando que daqui a pouquinho ele já tá chegando, mas a gente vai bater nesse papo, já vai dando a introdução, depois ele pega só a introdução, né? E se a gente já entrar em alguma coisa mais de conhecimento, ele revê depois. Então, assim, você tá sem áudio? Vai. Você tá ouvindo, ô Sadão? Agora eu não tô falando, hein, Felipe? Vê se você tá me ouvindo agora. Cara, mas tem um delay enorme, né? Porque eu faço uma pergunta, cara, leva mó tempo até vocês responderem. Então, eu acho que quando eu faço a pergunta, até ele chegar o áudio em vocês, demora aí alguns segundos. Então, é... então, Felipe, eu tava em que parte quando cortou pra você? Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar, Felipe, deixa eu voltar então. Tava falando dos caras que investem milhões. Isso, beleza. Então, assim, o mercado, né, ele é formado por pessoas que investem milhões, né? Na verdade, até a própria bolsa de valores, né? Quando você vai operar, que você chega lá e você fala assim, eu vou comprar mil reais em ações da Petrobras, por exemplo. A corretora, ela não pega só os seus R$ 1.000 e joga lá no mercado e beleza. Ele junta uma série de pessoas que vão comprar R$ 1.000 e dá uma ordem de 1 milhão, né? E aí depois ela distribui o dinheiro dentro das cotas das pessoas que compraram, tal, né? Enfim, né? Os caras, eles operam com milhões,
né? Então, quando a gente fala de dar ordem aí de R$ 1.000, R$ 100.000, isso aí não é nada, né? Mas por trás daquele grande banco que tá operando, ou aqueles grandes investidores, grandes corretoras, né? O que que tem? São as pessoas, né? Então, é como se você tivesse lá dentro da empresa fazendo as operações. Ou seja, e como que esses caras operam? Eles operam utilizando as mesmas técnicas que a gente utiliza para analisar os gráficos, né? O que a gente tem que conseguir fazer é treinar bastante, estudar bastante, né, para que a gente consiga entrar na mesma forma de pensamento que esses caras entram, né? Então a gente vai saber exatamente quando eles vão dar uma entrada e quando eles vão dar uma saída, entendeu? Porque a técnica é a mesma. Então, assim, quando o cara tá olhando o gráfico e ele olha, ele fala assim, porra, legal, bateu o suporte, bateu a resistência, não sei o quê, o cara ele tá usando uma técnica que muito provável tem os elementos da mesma técnica que você vai utilizar, né? Então, quando você tem conhecimento, você está usando uma técnica em cima da sua operação, a probabilidade de você acertar é maior do que você sem técnica, né? Que é aquilo que eu falei para vocês no início lá, sem técnica você tem 50% de probabilidade de acertar, né? E, e quando você coloca uma técnica, a sua probabilidade aumenta porque você passa a jogar no mesmo jogo que as outras pessoas, que os grandes bancos estão jogando, né? Que os grandes traders estão jogando. Eles estão analisando o gráfico da mesma forma, eles não dão entrada sem critério, né? Os caras, vou comprar aqui porque eu acho que vai subir. Não é, eles estão analisando os gráficos, fazendo as análises. E também tem muito, hoje em dia no mercado, existe muito robô operando, né? Então, e como que é o robô, né? O robô, a pessoa forma uma estratégia, uma análise, e ele programa aquilo no robô, e o robô sai efetuando o que ele programou para ser feito, né? Então, se a gente conseguir chegar nas mesmas análises, cara, a gente vai entrar das mesmas formas, né? Então, e essa é a coisa, né? A gente conseguir, com a nossa análise, entrar no momento que as pessoas estão entrando, né? E sair no momento que as pessoas estão saindo, que é diferente do que as pessoas normalmente fazem, né? Quando sai uma notícia, pô, a Petrobras disparou, chegou a bater 10% de lucro, né? Cara, então, quando sai essa notícia, alguém lá atrás já analisou o gráfico e viu que a tendência era subir. E aí o cara entrou antes. E como ele entrou antes, né, começa a subir o preço, todo mundo começa a comprar, a ação dispara, né? Então, quando saiu a notícia, já foi, né? Aí esse é o grande erro, porque aí as pessoas entram quando esses caras que já entraram antes estão saindo. E aí o que acontece? A ação cai, né? E aí você perde dinheiro. Tipo isso, né? Tem muita gente que usa a média móvel para operar, né? Eu já vi muita gente também falando mal da média móvel, né? Mas média móvel é uma técnica também, entendeu? O que eu gosto de usar bastante é a parte do price action lá, porque a média móvel ela por si só é um indicador, né? Eu prefiro usar o mais a análise gráfica pura mesmo, né? Sem indicador nenhum, né? Que aí é o que a gente chama do price action, né? E quando eu coloco indicador, eu uso muito, eu não vou só no indicador, né? Que nem lá eu vi hoje vocês comentando, tem um indicador tal que eu estou utilizando, e ele é ruim e tal. Eu ia até brincar com vocês, né? Porque assim, quando o indicador é ruim, é bom, né? Por quê? Se ele erra todas, é só você fazer o contrário, né? Se ele fala para você que é para você entrar, você vende. Se ele fala que é para você vender, você compra, certo? E, e o problema também que eu vejo de indicador, né, é que você começa a deixar a análise de fora, né? E aí você acaba entrando só quando o indicador fala, né? E aí, cara, tem muitos fatores, né, que pode ter que, que acontece o seguinte, por exemplo, sai alguma notícia ou alguma coisa que mexe vamos lá, deixa eu voltar. O indicador, o que ele faz? Né? Ele fica olhando o passado,
né? E aí ele fica tentando projetar o futuro. Se tem algum desvio naquele passado, o indicador ele já perde a sua eficiência, né? E aí, cara, ele tá lá com a eficiência dele meio baleada, ele sinaliza para você que você tem que dar uma entrada, você não tem análise técnica forte, né? Aí você entra e ele tá desbalanceado, entendeu? Então, assim, quando eu uso indicador, que nem aquela minha técnica de 60 segundos, usa indicador, né? Não vou falar que eu não uso nunca. Ela usa indicador. Quando eu uso indicador, eu junto com ele, eu uso a minha análise de gráfico, né? Que é o price action. O Sadão, se ele erra 50%, aí ferrou, né? Cara, eu não. Então, é isso aí, você parou de analisar. Deixa eu ver, Felipe. Aliás, tem um site chamado eToro, que é como uma rede social de investimento. Você pode copiar ações de outras pessoas, ações só vai. Legal, cara, legal esse site aí. Não conhecia, não. É, cara. Por exemplo, eu passei por três fases, né? A primeira fase, eu baixava indicadores, né? Aí eu ficava, cara, que nem louco procurando indicadores de MetaTrader que me dessem sinais para entrar e para sair, né? Aí, cara, eu achei um indicador lá que eu chamava grau russo, né? Que ele vai analisando o gráfico e ele vai te dando as setinhas, né? Entra, sai, ele fica lá dando as setinhas, né? Cara, nesse começo eu fazia isso, eu ficava entrando com ele, né? Entrava e saía com ele. Ganhava, perdia, puta, tinha dias que eu ganhava mais, tinha dias que eu perdia mais do que ganhava, entendeu? Mas era sempre aquela coisa de, cara, não tinha certeza se o negócio ia para cima ou ia para baixo, né? Então, eu ficava assim, né, super tenso, entendeu? Não tinha controle emocional nenhum, tal, né? Então essa foi a primeira fase que eu passei, né? E aí eu percebi que, cara, não dá para você seguir por indicador, não. Aí, a segunda fase foi a fase que quando eu comecei a estudar com o Thiago, né, que é meu professor lá, que aí ele me ensinou price action, ele me ensinou como você faz análise com gráfico puro, né, sem você usar indicadores. Aí eu comecei a entender um pouco mais como funcionava a coisa, né, e ter um pouco mais de certeza quando eu fazia as operações. Aí meu índice de acerto aumentou um pouco mais, né. E aí, cara, fui treinando, até você começar a sentir como que o mercado funciona. Por isso que eu falo assim, eu vou passar as três técnicas para vocês, mas o que eu acho que é interessante vocês fazerem é treinar muito a técnica de 5, 15 minutos, né, e a de meia hora, entendeu? E aí, quando vocês estiverem super confortáveis nessa técnica, vocês passam para 60 segundos. Por quê? Porque a de 60 segundos vem minha fase 3, né, que aí eu comecei a usar o indicador, né? Só que aí indicador mais análise, né? Então, assim, hoje em dia eu não simplesmente chego lá e falo assim, o indicador sinalizou que eu tenho que entrar, eu entro, entendeu? Porque é muito provável que, vou dizer assim, o indicador, esse que eu tenho aqui de 60 segundos, ele acerta bastante, né? Mas tem, cara, tem situações que assim, hoje, depois que você aprende análise gráfica, né? Você olha e fala, cara, tu não vai subir. E aí o indicador tá te falando que vai subir. Se você segue só ele, você erra. Entendeu? Então, eu acho que o melhor das análises que você pode fazer é isso, usar indicador mais análise gráfica, né? Que é um dia eu vi um cara falando uma coisa que é assim, ele falou assim, você operar sem indicadores, né, é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e andar na Radial Leste, por exemplo, né? Então assim, você tem que operar usando o melhor dos dois mundos, né? Análise gráfica, né? E análise técnica, que essa é a diferença, né? Análise gráfica é você usar o price action, você analisar o preço, qual que é o valor mais alto que ele vai bater, o valor mais baixo, e a análise técnica é você saber usar os indicadores para você tomar a decisão, né? Então eu acho que o melhor do mundo é você usar esses dois. Mas assim, na minha opinião, né, para você ir para uma análise técnica, para você utilizar indicadores, cara, você tem que
ralar muito na análise gráfica, para você saber exatamente a melhor momento de você entrar. O indicador ele deve ser só um elemento a mais para te ajudar na tomada de decisão. Entendeu? Ele deve ser só um elemento a mais. Ele não deve ser a base que você vai tomar para operar. Tá? Então, vamos lá. Acho que a gente já enrolou bastante, olha lá, já 20 minutos aqui enrolando, acho que já podemos começar aqui o que a gente tinha que falar, certo? Vamos falar então de price action, né? O que vocês conhecem de price action, só para eu ter uma ideia? Vocês sabem o que é price action, né? Alguém sabe o que é price action? Sadão é leigo em price action. Você nunca viu nada? Felipe, tá por aí, Felipe? Ah, legal. É, o curso do Eudes, né, fala sobre price action e eu achei que é muito, sei lá, muita coisa que não tem muito a agregar dentro de opções binárias, entendeu? Parece que ele pegou algumas coisas aí de fora e colocou lá. Não deu para entender muito, né? Não sei se vocês sentiram isso. Só que o cara cobra no curso dele, cara, R$ 2.000, né? Pra dar o curso. Enquanto a gente espera o Felipe responder, eu acho que só tô eu e vocês, Sadão. O Felipão aí, ele desistiu, cara. Então vamos lá. É isso aí. Ô Felipe, você tá por aí, cara? No WhatsApp aqui pra ver. Fica com você. Tá meio complicado, né? Essa tá marcada. E aí, tempinho pra ver se ele volta ou quer continuar?
Deve ter caído a internet dele. Bom, vamos lá. Você viu a mensagem dele, né? Então vamos lá. Então é o seguinte. Deixa eu compartilhar minha tela. Aí, cara, talvez eu vá chovendo molhado um pouco, né? Mas é importante a gente ter uma sequência aí do que a gente fala para ter uma lógica. Então, cara, Price Action, vou usar uma grande ferramenta aqui de desenho e análise gráfica, tá? Chama Paintbrush, para a gente começar a falar sobre isso, tá? Então é o seguinte. Deixa eu tentar colocar aqui assim. Que aí eu vejo se você tiver dúvidas, você pode mandar. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, né? O que é o candle, né? Então, a gente tem dois candles, certo? Basicamente. Um candle de alta e de baixa, certo? Então, o de baixa, aqui. Vamos pintar aqui nosso desenho. Aí. Vamos colocar aqui cor 2. Aí. Então, a gente tem o candle aqui. Vamos colocar a... Cadê a linha aqui, cacete? Aqui. Certo? Então, aqui tá a linha. Beleza? E aí, a gente tem. Então, isso daqui certo? É o que a gente chama de sombra. Isso daqui, beleza? Sombra. Isso daqui é o que a gente chama de corpo do candle. Beleza? Quando você tem um candle de baixa, como esse caso aqui, o que aconteceu, né? Aqui você tem a abertura dele. Você tem a abertura. E aqui você tem o fechamento dele. Beleza? Então, ele abriu aqui, subiu. Aí você falou, porra, que legal, eu vou ganhar aqui. Aí ele foi, caiu, bateu aqui e subiu e fechou aqui. Beleza? Esse aqui é o candle de baixa, né? E você vai ter também o candle de alta, certo? Que aí o candle de alta é a mesma coisa, né? Então ele tá aqui o candle de alta. Aí você tem facilitar aqui minha vida, né? Você tem a sombra aqui, certo? Mesma coisa, sombra. Você tem o corpo, né? E aí, quando você tem o candle de alta aqui, o que acontece? Ele abriu aqui, é o inverso, né? Ele abre aqui e fecha aqui. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, certo? Vocês conhecem a história, né, do candle? Vocês sabem da onde surgiu isso daqui? Acho que o Eudes contou lá no curso dele, né? Que é... Isso daqui é o seguinte, existia lá no Japão a bolsa de arroz, né? Que o pessoal negociava lá em 1940 e pouco, eu acho, se não me engano. E aí um cara, ele fez o seguinte, ele falou assim, pô, ele inventou essa tipo de notação, né? E aí ele pegava, no final do dia, ele anotava qual que é o preço mais baixo, né? Qual que foi o preço de abertura, o preço mais alto
e o preço mais baixo. E aí ele começou a desenhar esses candles aqui, né? Esse gráfico aqui. E aí ele começou a reparar que existiam padrões, né? Então, determinada época do ano, determinada hora, enfim, determinada época, hora não, porque ele fazia diário, né? Então, determinada época do ano, quando ele fazia alguns movimentos, né? Ele começou a reparar isso. E aí, cara, ele tem história dele que ele chegou a fazer até 100 traders com sucesso, né? 100 operações com sucesso seguidas, né? E o grande diferencial dele é que assim as pessoas iam até a bolsa para negociar, né? E ele fazia tudo à distância. Então ele foi o primeiro trader aí do mundo, né? Foi o primeiro vida louca, né? Como aquela música lá do Racionais lá. Foi o primeiro trader que existiu no mundo, né? E ele fez esse cara aqui. E aí teve um americano que viu ele operando com essa técnica. E aí o americano pegou e falou, porra, legal, vou levar isso para a Bolsa de Nova York, né? E aí o cara deu o nome disso de candle, né? Por quê? Porque parece uma vela, né? Você tem aqui o corpo e você tem o pavio, entendeu? Então, caramba, você tem o corpo e você tem o pavio, né? Então ela parece uma... o cara fazia manualmente isso daí, cara. E por esse formato eles chamaram de candle, de vela, né? E aí, a partir disso, então assim, olha, dá uma olhada, né? A gente está falando da época de, cara, de guerra, né? 1945, digamos assim. Então, desde essa época, as pessoas estudam padrões disso, né? Ou seja, eu tô falando isso para vocês entenderem como que existe uma lógica, né? Ou seja, cara, há anos as pessoas estudam os padrões e definem, falando assim, olha, quando eu tenho um padrão assim, vai acontecer tal coisa, né? E isso vem há anos as pessoas definindo e falando dessa maneira. Ou seja, é muito, muito, muito provável que quando acontecer um determinado padrão, todo mundo conhece aquele padrão, vai seguir naquela onda. Entenderam a lógica do negócio? Vocês entenderam por que é importante a gente conhecer a análise gráfica, a gente entender os padrões, né? E aí, assim, cara, existem vários e vários e vários padrões. Vários, né? Um outro ponto que eu acho legal falar é o seguinte, né? Opções binárias é um negócio, é binário, né? Como diz. Ou seja, sobe ou desce, certo? Você não está operando em Forex, né? Então, assim, quando a gente fala lá do curso do Eudes, né? O que eu acho que não é legal lá é o seguinte, que ele fala muito. Não, então, não. Sadão, vamos lá. Guarda essa pergunta aí. Guarda essa pergunta, muito boa pergunta. Guarda ela que eu vou voltar nela quando eu for falar de um padrão específico, tá? Aí você vai entender. Então, assim, quando você fala de opções binárias, cara, você não está analisando o seguinte, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. O gráfico ele tá indo... Oh, cacete, peraí. Vamos dizer que ele está aqui numa tendência de baixa, tá? Então o gráfico ele está indo nessa aqui, ó. Deixa eu usar a caneta aqui, vai ficar meio escroto, mas... Beleza? Então o gráfico ele está aqui nessa tendência aqui, certo? Então, quando você tem determinados padrões, né? O que acontece? Digamos que aqui, ó, todo mundo viu que bateu aqui nesse suporte, nessa resistência aqui, né? Cara, quem conhece a análise, quem conhece, sabe os padrões, né? A galera ela entra
ela olha e ela fala assim, putz, aqui deu um padrão tal, né? Cara, normalmente quando entra nesse padrão, as pessoas vendem, então vai cair o preço, né? Aí o que o cara faz? O cara entra vendido. Ele entra com uma ordem aqui de put. Beleza? Você entrou com uma ordem de put, cara, e todo mundo viu o padrão que vai cair, todo mundo começa a vender. Aí vai caindo o preço. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Só que você entrou aqui em cima. Entendeu? Então não é que muda o padrão, ela vai caindo, 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 caindo. Aí, na opções binárias, né, passa o tempo que você colocou que vai cair, você ganha. Entendeu? Aí você tem que analisar quando ele vai subir ou se ele vai voltar a descer, né? E, e aí, voltando ao que eu tava falando, né? O ponto da opção binária aqui é o seguinte, cara, você não. É legal, é muito legal você conhecer e você estudar sobre essa parte, porque vai te ajudar pra cacete nas tomadas de decisões. Mas quando você fala, que nem naquele curso do Eudes, que ele te fala de acumulação, de distribuição e vários padrões, não sei o que, aquilo é para Forex, né? Ou você pode usar, que nem eu uso aquilo lá para analisar a Petrobras, por exemplo. A ação da Petrobras, ela vai subir ou vai descer. Eu uso isso daí também, né? Mais opções binárias, você precisa conhecer alguns padrões que eles vão te dizer só se aquela ação vai subir ou vai descer. Você não precisa, porque você não vai colocar um stop, um take profit aqui, você não vai colocar, né, essas coisas. Você vai só precisar saber se vai subir ou vai descer, né? Então eu encaro opções binárias mais simples, né? E aí, quais são os padrões que eu acho que são importantes a gente conhecer na opção binária, né? O primeiro padrão é o martelo, né? Então, como que é o martelo, né? O martelo é o seguinte: você tem lá a sua tendência, né? Então vamos lá. Você está numa tendência lá, vamos pôr a tendência de baixa aqui. Primeiro, antes de eu falar disso, deixa eu falar um pouquinho de tendência, né? Definição de tendência de uma forma bem simples, que foi definida lá por Elliott, né? Depois eu passo esse nome para vocês, tá? O que ele fala? Uma tendência de baixa é o seguinte, é quando você tem o fundo sucessor abaixo do fundo anterior, certo? Então, cara, deixa eu abrir o MetaTrader, vai ficar mais fácil para mim e para vocês. Espera aí. Se eu ficar desenhando aqui, a gente vai ficar até amanhã, cara. Felipão, eu vou explicar isso daqui também, tá? Opções binárias, quanto mais longo o período que você analisa, melhor é, tá? Você corre menos risco. Então, é até melhor você operar em tempos mais longos, né? Então, vamos lá. Espero que ele me... conta inválida. Até ontem estava funcionando, agora ele para de funcionar. Bom, vamos então para Equi Options, né? Já que o MetaTrader tá com pau. Deixa eu ir para Equi aqui. Todas as ferramentas que ele tem, né? Então, vamos lá. O que eu quero agora é só mostrar os candles para vocês. Então, vamos pegar aqui, ó, o gráfico de 1 minuto. Deixa eu colocar na minha conta demo para não fazer nenhuma cagada. Certo?
Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui todos os indicadores. Foi pro saco. Vamos lá. Então, por exemplo, você olhando aqui, ó, tendência de baixa, certo? Visualmente você já consegue ver o que é uma tendência de baixa, né? Mas, vamos lá. O fundo, então isso aqui é um topo, certo? Topo, ó, topo, 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 tá vendo? Numa tendência de baixa, o fundo, ele é sempre abaixo do anterior. Então aqui, ó, você tem o fundo aqui, ó, aí vem um fundo aqui, tá vendo? Abaixo do anterior, aí vem um fundo aqui, abaixo do anterior, o fundo abaixo do anterior, o fundo abaixo do anterior, aí ó, você já começa a reparar que o fundo, ele já tá chegando um pouquinho menos abaixo do anterior aqui, ó, tá vendo? Mas ainda tá abaixo, ou seja, ele tá chegando numa tendência de alta aqui, ele tá para reverter a tendência dele, né? Aí ele começa aqui, ó, subir, aí você vê aqui, ó, que ele já entra numa tendência de alta, né? E aí ele começa a entrar aqui na tendência de alta dele, ó. Tá? Aí aqui, ó, confirma a tendência de alta, que é o martelo, né? E aí ele dispara, tá vendo? Então, que é o martelo, né? A gente tem a nossa tendência aqui, beleza? De baixa. Aí, quando você chega aqui, em algum momento na tendência de baixa, aparece uma figurinha assim, ó. Então você tem aqui, vamos lá. Vamos colocar a nossa. Ó, vamos lá. Quando você tem uma tendência de baixa e a linha bate nessa linha aqui, ó. Isso daqui, essa linha aqui, a gente chama de suporte, tá? Então essa linha aqui é o suporte, tá? Por que suporte? Porque ele ajuda a subir, tá? Então suporte, né? Quando ela bate aqui, ó, ela rompeu aqui, beleza? Rompeu, aí começa a bater aqui. Neste caso aqui, isso daqui é uma resistência, tá? Então, sempre que rompe, por exemplo, um suporte rompeu para baixo, ele vira resistência. Rompeu para cima, ele vira suporte, tá? Então aqui, que nem aqui nesse caso aqui, ó. Isso aqui é uma resistência. Beleza? Toda vez que ele bate aqui, ele faz a resistência dele, tá? E que aí resistir, né? Não deixa sair. Você tá lá numa tendência de baixa, beleza? Aí, cara, ele chegou aqui nessa região aqui, ó, apareceu o seguinte. Apareceu o seguinte padrão. Você tem lá um candle de baixa ou de alta, tanto faz, né? Então você tem um candle aqui. Vamos colocar um candle de baixa aqui, ó. Você tem um candle de baixa e aí você tem logo em seguida um carinha assim, ó, de alta. Ô, cacete, peraí que tá bonito pra caramba.
isso aqui, viu? É o que eu falei pra vocês. Vocês têm o artesanato. Tem um cara assim, ó. Tá? Você vem lá, ó. Isso aqui, só pra não confundir, né? Porque ficou super estranho. Pera aí. Tá? Então assim, ó. Deixa eu tentar colocar aqui um círculo aqui. Ô, bosta. Pera aí. Como que eu tiro a cor aqui? Bom, vocês vão entender, né? Aqui, ó, sem contorno. Não, não é sem contorno que eu quero. Cor sólida, aqui é sem preenchimento. Tá bom? Então assim, ó. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aí. Vou mostrar, Felipe. Deixa só, cara, tá meio. Eu tô apanhando aqui no Paintbrush pra desenhar as coisas, mas eu juro que na próxima vez eu já vou ter tudo preparado, tá? Aí não, não vamos ficar perdendo esse tempo. Então, assim, vamos lá. Consegui desenhar aqui, ó. Você tem a resistência, certo? Então você tá lá na sua tendência de baixa, beleza? Quando bateu no suporte, apareceu esse padrão aqui, ó, esse desenho aqui, ó, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui é um martelo, é um padrão martelo. Esse é um padrão que eu uso bastante quando eu vou operar em opções binárias. Cara, 70% das vezes que aparecer isso daqui, você tem a tendência de baixa, bateu no suporte e apareceu essa figura, você pode falar que a opção vai subir. Entendeu? Você pode falar que a opção vai subir, porque, cara, ela vai subir. O negócio é ninja, né? O que é isso daqui? Isso daqui é o seguinte, o padrão do martelo, ele tem que sempre ser o seguinte, a sombra dele tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que o corpo, entendeu? Então, se você vê um padrão assim, ó, se você vê um padrão assim, ó, isso aqui não é um martelo, tá? Isso daí é só um candle que abriu, diminuiu e fechou aqui, entendeu? Ele é só um candle disso. O martelo, ele tem que ser 2 vezes maior, a sombra tem que ser 2 vezes maior que o corpo, beleza? Entendido isso? Então, vamos lá, pessoal, me falem se entendeu, que aí eu continuo, senão eu vou ficar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Tem martelo invertido também. Então, assim, se dessa mesma forma aqui, ó, né, a figura fosse ao contrário, né, então, vamos lá. Cara, tá. Aqui tá sem preenchimento. Aqui, ó. Se fosse ao contrário, é a mesma coisa. Só que ele chama martelo invertido. Então ele pode vir aqui, assim ou assim, tá bom? É o martelo invertido, né? Aí que nem, ó, aqui na IQ Option, vamos lá. Vou traçar aqui o nosso, ó, se você olhar aqui,
Por exemplo, aqui é um bom suporte, tá? Então, ó, ele veio, ó, o candle aqui de baixa, né? Candle de baixa, e aí o martelão aqui, ó. Tá vendo? E não obstante, ele fez um outro martelo aqui, ó. Ou seja, aqui, nesse martelo aqui, se você tivesse comprado, nesse caso a gente está analisando o gráfico em 1 minuto, né? Então, nesse martelo, se você tivesse comprado logo que ele fechou o candle, se você tivesse falado que daqui 1 minuto a opção ia subir, ou seja, ele confirmou a tendência de alta. E aí ele subiu, você teria ganho. Da mesma forma aqui, ó, ele fechou, aqui já era um pouco mais arriscado, né? Porque ele não fechou na linha aqui, ó, de suporte, né? Mas beleza. Mesmo aqui, ó, ele é um martelo. Se você tivesse falado que você ia comprar subindo, ó lá, o próximo candle ia te dar vitória também. Entendeu? E aí aqui, ó, vocês estão vendo que não é um martelo, isso aqui, ó. Ele não tem a sombra 2 vezes maior do que o corpo, tá vendo? Então você fala, pô, surgiu outro martelo, deixa eu comprar pra cá. Aqui você ia perder, cara, se você fizesse isso. Mas ele não é um martelo, entendeu? Então tem que ficar muito ligeiro nisso daí. Deu para entender? Beleza? Esse é o martelo. Se for agora o contrário, vamos lá. Eu tô numa tendência agora, cadê a porra do negócio para eu aumentar isso aqui? Não sei onde tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Ixi, Maria. É tudo branco, tudo verde. Eu vou apagar isso aqui. Então, vamos lá. Se eu tô numa tendência agora de alta, beleza? Então, vamos lá. Tendência de alta. O que é a tendência de alta? Tendência de alta, pela onda de Elliott, o fundo é maior, é mais alto do que o fundo anterior. Isso aqui é uma tendência de alta. Beleza? Então, se eu estou numa tendência de alta e aí eu tenho um candle de baixa ou de alta, tanto faz. Vou colocar um candle de alta aqui, vai. Já que ele está numa alta, né? É mais fácil você achar um candle de alta. Então vamos lá. Eu tenho um candle de alta. E aí? Né? Apanhando aqui, peraí. Você tem um candle de alta aqui, beleza? E aí, logo em seguida, aparece a figurinha assim, ó. Beleza? Aparece essa figurinha. Isso daqui numa tendência de alta não é chamada de martelo, apesar de ser igual ao martelo. Ele é chamado de homem enforcado. Beleza? Então, homem enforcado. Tá? O que isso daqui significa? Isso aqui significa que o preço vai despencar. Beleza? Vamos ver se a gente acha algum... Isso aí, Felipe. Pegou, já tá pegando bem as estratégias, hein? É isso aí. Cara, se você está analisando o gráfico em 5 minutos, você vai operar para 5 minutos. Se você está analisando o gráfico em 15 minutos, você vai operar para 15 minutos. Se você está analisando o gráfico em 1 minuto, você vai operar para 1 minuto. Sempre assim. Certíssimo, tá? Não vai analisar o gráfico em 5 minutos e dar ordem de 1 minuto, hein? Você vai tomar capote. Então, vamos procurar um homem enforcado aqui. Ó que bonitinho aqui, ó. Homem enforcado invertido.
Tá vendo? Ó, tendência de alta, martelo invertido. O que acontece? Tendência de baixa. Né? Se bem que aqui, ó, aqui você ia se fuder, né? Tá vendo? É probabilidade, né? Mas aqui, ó, ele já surgiu outro. Aí, baixa. Tá vendo? Então vamos ver aqui, ó, se a gente acha um outro. Ó, ó o homem enforcado aqui, ó. Típico homem enforcado, ó lá. Tá vendo? Então, ele vem subindo, 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 subindo. Você achou aqui, ó. Bateu aqui o bonitão. Olha lá. Ele apareceu, o que você faz? Compra falando que vai cair. O que aconteceu? Se bateu aqui o martelão, olha lá. E aí, vamos lá. Vamos mostrar que que isso aqui é uma resistência, certo? Para ninguém duvidar. Olha lá, belíssima resistência. Tá? Então, veio, bateu aqui na linha de resistência e apareceu o martelão aqui, ó, o homem enforcado. O que acontece? Se você viu esse candle, viu que ele é um homem enforcado, fechou ele aqui, você compra para baixa. Olha lá, caiu. Entenderam? Então, que isso, ó, cara? Por que cai? Porque as pessoas estão analisando o gráfico e aí viram que surgiu um homem enforcado aqui e começam a vender, entendeu? Então, cara, são pessoas. É isso aí que você tem que pensar. São pessoas operando. E aí você tem que começar a pensar dessa maneira. E aí que você vai começar a ter mais certeza do que você está fazendo. Vamos ver se a gente acha um outro homem enforcado aqui para a gente mostrar para vocês. Olha lá o bonitão aqui, ó. Ó. Esse aqui, enforcadão, olha lá. Então, tendência de alta, apareceu o homem enforcado. Olha lá. O que acontece? Cai. Tá vendo? Não, Thiago. É o seguinte. Aqui, ó. Vamos lá. Eu estou usando o candle de 1 minuto. Beleza? Eu estou analisando o gráfico em 1 minuto aqui, beleza? Tá? E aí, Thiago, o que acontece? O padrão é o padrão. Pouco importa se você está usando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ó, se eu estivesse usando o gráfico de 5 minutos, vamos lá. Qual que é a diferença, cara? Ó, deixa eu pegar um homem enforcado aqui. Ó, aqui, ó, um martelo invertido aqui, ó. Que nem aqui, ó. Ele tá numa tendência de baixa, tá vendo? Ó, ele vem vindo aqui, ó, numa tendência de baixa. Aí ele caiu aqui, ó, afundou o gráfico aqui. Aqui apareceu o martelo invertido, beleza? Cara, eu tô operando em 5 minutos. Ó, análise aqui, ó, o gráfico tá para 5 minutos. Apareceu o martelo invertido. Como ele estava numa tendência de baixa e apareceu o martelo invertido, o padrão diz o quê? Que o próximo candle vai fechar em alta, né? Se eu estivesse operando aqui, eu compraria falando que vai subir, entendeu? Porque, cara, em 1 minuto ele pode ter feito o seguinte aqui, ó. Ele abriu aqui, certo? Porque quem deu de alta, ele abre aqui e fecha aqui, não é? Então ele abriu aqui. Cara, em 1 minuto ele pode ter descido para cá, ó. Se ele desceu para cá, fudeu, você perdeu, né? Então, como você está analisando o gráfico em 5 minutos, apareceu o homem enforcado aqui, você vai falar que ele vai subir daqui 5 minutos, entendeu? Aí, se daqui 5 minutos, ele pode ter feito isso aqui, bateu aqui e fechou aqui, ó. Mas só que você comprou aqui, certo? Porque ele tinha fechado aqui, ó. Você comprou aqui, nessa linha aqui, e ele fechou aqui. Então, você ganhou a operação. Então, Felipe,
Nesse caso aqui, como a gente está usando a IQ, é melhor fazer na IQ mesmo, tá? Não precisa usar o MetaTrader, não. Agora, quando você estiver usando outras corretoras, aí você usa o MetaTrader. Ô Thiago, você entendeu o que eu coloquei? Isso aí, Felipão. Então, é o seguinte, quando você está tendo uma tendência de alta, e o martelo na tendência de alta, ele é chamado como homem enforcado. Entendeu? E aí, o que é isso aqui? Ele significa que que a tendência de alta acabou e que ele vai entrar numa tendência de baixa. Sim, Thiago, ele funciona para tudo, mas lembra. Sim, põe o candle de acordo com o tempo, mas ó, lembrem-se que eu não estou passando estratégia aqui, tá? Eu estou passando só padrões, tá? Então, assim, não vai sair operando com dinheiro real. Ah, vi um homem enforcado, entra com tudo e vamos mandar ver, tá? Não façam isso. Tudo bem que vocês vão acertar mais do que vocês vão errar, né? Mas ainda não é estratégia. Aqui é só padrão, tá? Esses padrões, eles vão te ajudar na sua estratégia, tá bom? E é isso aí, Sadão. Você põe o candle de acordo com o tempo. Se você estiver analisando em 5 minutos, apareceu um homem enforcado, você vai falar que a opção vai descer daqui 5 minutos. Se você estiver operando em 1 minuto, apareceu um homem enforcado, você vai falar que a opção vai descer daqui 1 minuto. Tá? E aí esses padrões são importantes a gente conhecer, porque eles vão ajudar a gente quando a gente estiver na nossa estratégia. Por exemplo, eu estou na minha estratégia de 60 segundos. Cara, pode ser considerado uma estratégia se você for usar isso. Eu uso como mais um cara que vai me ajudar a tomar uma decisão. Então, assim, a minha estratégia, por exemplo, eu tô olhando lá, ó, deixa eu. Puta, cara, depois eu entro na estratégia, quando a gente for entrar. Mas, por exemplo, eu tô lá usando a minha estratégia de 60 segundos, meu indicador fala que tá na hora de eu comprar. Ou de eu falar que a opção vai descer, beleza? Se nessa hora que ele fala que a opção vai descer surge um homem enforcado, eu entro com toda certeza. É aquilo que eu falei para vocês. Vai ter horas que vocês não vão ter dúvida que a opção vai descer, né? Que são aquelas horas que eu entro com 30 reais, 40 reais, que eu falo, puta, agora eu vou correr um puta risco, né? Essas horas é quando o meu indicador fala que vai descer e surge o padrão. Cara, quando você tem um indicador falando que vai descer, surge o padrão, você tem uma média móvel, por exemplo, falando que a média está, aliás, uma média móvel, não, você tem uma média exponencial falando que os últimos 100 períodos está descendo, ou seja, você tem você tem 3 níveis de confluência falando que a opção vai descer. É 90% de certeza que aquilo vai acontecer, entendeu? Então, os padrões eu uso para me dar mais uma certeza de que aquela minha estratégia está indo no caminho certo. Beleza? Quando você tem o martelo invertido na resistência. Peraí, também, só uma cagada aqui. Quando você tem um martelo invertido na resistência, ou seja, você está aqui na resistência, certo? E aí você tem ele invertido. Esse cara aqui funciona da mesma forma que o homem enforcado, mas os traders não chamam ele. E se a estratégia diz que vai subir e o padrão dizer o contrário? Eu não entro. Aí vai de cada um, entendeu? Eu não entro. Eu prefiro muito mais não entrar e estar errado, né? Tipo assim, putz, o padrão, o meu gráfico está dizendo que vai, o meu indicador está dizendo que vai subir e o padrão diz que vai descer. Eu prefiro não entrar e errar
né? Só que eu não perdi dinheiro, do que eu entrar e perder dinheiro, entendeu? Porque isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a mexer também, que isso é muito lado psicológico, né? Cara, é melhor você esperar, você ter mais certeza para entrar numa, numa operação, né? Do que você, tipo, entrar meio que na incerteza, entendeu? Então eu prefiro muito mais, cara. Às vezes eu olho e falo assim, putz, não vou entrar. Aí o negócio não, dispara e se eu tivesse entrado, eu estaria certo, eu teria ganhado. Mas eu prefiro muito mais não entrar e depois eu ter muito certeza do que eu vou fazer, entendeu? E eu acertar, do que eu ficar nessa daí, entendeu? Então, se tipo, o indicador tá falando que vai subir e o padrão tá falando que não, eu não entro, né? Quando ele tá lá na resistência e ele inverte, né? Os traders chamam de estrela da noite, beleza? Mas é a mesma coisa, tá? Com o homem enforcado, é o mesmo. Só muda o nome, só para tipo, um dia vocês estão assistindo um curso, alguém falar alguma coisa, deu um padrão de estrela da noite, vamos entrar. Aí você fala, cara, o que é estrela da noite? Estrela da noite é um martelo invertido, tá? Outro padrão importante é o piercing line, beleza? Então vamos lá, o que é o piercing line? Vocês estão anotando aí, né, galera? Padrão é padrão, você tem que estudar, não tem muito. Tem que ler, entender, decorar e ficar analisando o gráfico, entendeu? É estudo. Aqui não tem muito o que fazer, não. Infelizmente. Então vamos lá. Piercing line. O que é o piercing line? Piercing, né? Penetrante, né? Então, candle penetrante, né? Linha penetrante. Então vamos lá. Você tem o suporte. Tem sim, Felipe. Depois eu vou passar para vocês. Tem sim, Thiago. Depois eu vou passar para vocês, tá? Eu vou passar um cara bom. Um curso excelente para vocês lerem. Ouvirem, aliás. Então, você tá lá no suporte. Beleza? Aí, você tem um candle de baixa. Você tem um candle de baixa. E aí, candle de alta, que o fechamento dele penetra 50% ou mais da abertura do candle anterior, né? Então, por exemplo, aqui ó, você tem a candle de baixa, né? A abertura ela abre aqui, certo? Aí você vem e tem um candle de alta que ele faz assim, ó. Beleza? Então, parece um candle de penetra. Desculpa, 50% fechamento, tá? Eu tô falando besteira aqui, ó. Então, esse candle aqui, ele abriu aqui e fechou aqui, certo? Aí vem um candle assim, ó. Beleza? Então, besteira aqui pra você. Vem um candle assim, ó. Ou seja, ele penetrou 50% acima 50% acima do fechamento do candle anterior. O que isso significa? Significa que a tendência de baixa acabou e que você vai começar uma tendência de alta. Esse cara aqui, ele chama piercing line. Beleza? Então, vamos procurar um piercing line aqui. Olha lá, olha o piercing line aqui, ó. Bonitão. Vamos ver.
Aqui é mais, aqui é um engolfo. Depois eu mostro para vocês. Vamos procurar um piercing line. Deixa eu pôr em 1 minuto, que aí aparece mais. Aqui, ó. Tá vendo? Então, você tem o fechamento aqui, ó, uma tendência de baixa, né? Aí você tem o fechamento, fechou aqui, tá vendo? Ó, esse candle aqui, ó, ele fecha 50%. Esse aqui é exatamente, ó, 50% acima do fechamento do candle anterior. O que aconteceu? O próximo candle, ele fechou em alta. Entendeu? Um outro padrão interessante, deixa eu ver aqui, nuvem negra. É outra coisa que eu preciso falar para vocês. Quando você tem isso daqui invertido, né? Ou seja, você tem uma tendência de alta, aqui ó, vamos colocar aqui ó, tem uma tendência de alta, aí o cara vem aqui ó, tem um candle aqui, fechou aqui, aí vem um candle de baixa, vem um candle de baixa, que ultrapassa 50% do fechamento do anterior. Isso daqui é chamado de nuvem negra. É a mesma coisa do piercing line, só que chama nuvem negra, né? Então, quando ele tá no suporte, ele é um piercing line, quando ele está na resistência, é uma nuvem negra. Entendeu? Também significa que vai entrar uma tendência de baixa. Beleza? Outro padrão que eu gosto de usar é o engolfo. Né? O engolfo é o seguinte. Você tem lá sua tendência. Está vindo na tendência de baixa. Aí aparece um candle de baixa. E aí, outro candle de alta, mas que ele engolfa, né? Ou seja, ele engole o candle de baixa anterior. Cara, quando acontecer isso também, você pode ter certeza que vai vir uma tendência de alta, né? Então, que nem aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele engolfou aqui, ó. Esse candle aqui. Aí, o que aconteceu? Tendência de alta. Tá vendo? Vamos pegar outro aqui, ó. Aqui, então, nem se fala, né? Aqui não é nenhum engolfo, isso aqui é um estupro, né? Ó, aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo? Ele engolfou aqui, ó. Tendência de alta. Aí ele sobe aqui. Tá bom? Beleza? Beleza? Quantos padrões? Existem diversos outros padrões de candle, tá?
Para opções binárias, cara, você não vai ficar analisando se vai subir daqui a tanto tempo, descer, não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que esses quatro padrões aí que eu passei para vocês já tá de bom tamanho, tá? Que é o, o engolfo, a estrela da noite, o homem enforcado e o martelo, tá? Eu acho que esse cara aí já tá de bom tamanho aí, já vai ajudar bastante nas análises, tá? Agora, legal, Shido, valeu, cara. Manda para mim também. Agora, vamos falar sobre suporte e resistência. Como que a gente identifica suporte e resistência? Vamos lá. Cara, suporte ou resistência é muito simples, tá? O que você tem que fazer é o seguinte: um bom suporte e uma boa resistência. Vamos lá, horizontal line. Ó. O que é o suporte, cara? O suporte é o seguinte: você tem uma tendência de baixa, bate na linha, sobe. Bate na linha, ele pode até descer, ele tenta recuperar e sobe. Bate, sobe, bate, sobe, sobe. Tá vendo? Então é o seguinte: como que você identifica um suporte, né? Um bom suporte, ele tem que ter no mínimo 3 pontos diferentes no gráfico que tem contato com ele, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um ponto diferente, tá vendo? Se você tem esse aqui, ó, isso aqui não são 3 pontos não, tá? Isso aqui é o mesmo ponto, ó, tá? Aqui, ó, você tem um ponto, você tem outro ponto e você tem outro ponto, tá vendo? Então, no mínimo 3 pontos, cara, é um bom suporte, isso daqui, né? Aí, vamos olhando o gráfico para trás. Olha aqui, ó, que interessante, tá vendo, ó? Ele fica aqui, ó. Porque lembra, né? O suporte quando ele é rompido, ele vira resistência, né? Então, ó, tá vendo? Ele formou uma resistência aqui, ó. Aí de novo, ó. Ele bateu aqui, subiu, tá vendo? Então, para você para você analisar se é um bom suporte ou resistência, você tem que ver isso. Ele tem que bater no mínimo 3 vezes e respeitar. Cadê, cara, meu suporte? Peraí. Tá? Então ele tem que bater no mínimo 3 vezes e respeitar. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Olha que interessante, tá vendo? Ele sempre bate e volta. Sempre bate e volta, ó. Por mais que aqui ele passou aqui, ó, ele volta. Tá vendo? Então isso é um bom suporte, né? A resistência, a mesma coisa. Tá? Então vamos pegar uma resistência boa aqui, ó. Isso aqui é interessante porque assim, depois que você treina, meu, você bate o olho e você já identifica. Tá vendo, ó? Ó lá. Aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, ó, 4 pontos. Se a gente for lá para trás, ó lá, aqui, ó, bate aqui, ó, também aqui, tá vendo aqui, ó. Então, essa aqui também é uma boa linha, né? Tá bom? Entenderam o que é suporte, o que é resistência? Cara, é simples, tá? Não pensem que, né, a gente tem a tendência de querer complicar as coisas, né? Mas não compliquem, é simples. É simples. Suporte e resistência, cara. Suporte, quando o preço bate e sobe. Isso aí, Felipão, isso aí. Então, ó, que nem aqui, ó.
Ó, ele bateu, subiu. Aí aqui, ó, muito provavelmente é uma resistência, olha lá, ó. É uma boa resistência aqui também, ó. Tá vendo, ó? Ele bate aqui, ó. Ele bate aqui, tá vendo? Então, que nem, ó. Ele bateu, subiu. Bateu, aí ele subiu e aqui, ó, ele rompeu, tá vendo? Só que o mercado ele tem um negócio que chama pullback, né? Então, o que acontece? Normalmente, ele rompe e ele tenta voltar ao preço anterior dele, tá vendo? Então, ele deu um pullback aqui, ó. Pullback, aí ele voltou, tá vendo? E ele continuou no suporte e resistência. Aí aqui, ó, ele rompeu. Aí aqui, velho, já era, ó. Ele rompeu e perdeu. Uma coisa interessante, cara, quando rompe, esquece o que você desenhou anteriormente, entendeu? Então, assim, rompeu, aí você tem que buscar um outro suporte e resistência. Aí que nem, ó, aqui, ó. Mas assim, sempre, né? O seu suporte, ele rompe, ele vira resistência, tá vendo? Então, ó, virou resistência, ó lá. Tá vendo, ó? Virou resistência, aí aqui, ó, ele rompeu, entendeu? Outra coisa interessantíssima de vocês perceberem do mercado. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Mas quando ele mantém a resistência, isso é algum padrão? Ele bateu a resistência, demora uns minutos. Ah, beleza. Quando a gente entrar numa estratégia, você vai ver muito bem isso daí. Mas sim, sim, pode ficar tranquilo. Tá? Outra coisa interessante da gente perceber no mercado é o seguinte, né? Aqui é mais para Forex, né? Pra vocês ganharem dinheiro em Forex. Mas, ó, normalmente o mercado ele se expande em, quer ver, em linhas de oscilação, que a gente chama, né? Então, você traçou um suporte e uma resistência, beleza? Olha só que interessante. Se você pegar a distância entre o suporte e a resistência e você projetar para cima, olha que interessante. Então, você pegou o suporte e a resistência e projetou para cima, beleza? Ó, aqui ele está numa tendência de alta, ele rompeu, beleza? Voltou para o pullback e deu essa alta aqui, ó. E rompeu de novo. Cara, quando ele romper de novo, você compra para subir. Isso no Forex, tá bom? Você compra para subir. Aí você põe o seu stop loss no último fundo e projeta o seu take aqui. Porque olha que legal, o mercado quando ele rompe, ele busca o topo na mesma quantidade do que, ó, do suporte e resistência, tá vendo? Olha lá, ele busca aqui, ó. E aí, quando ele passa daqui, ele volta a lateralizar. Tá vendo? Ele lateralizou aqui, ó. Deu para entender isso daí? Não, então, Thiago, é o seguinte, cara. O mercado, ele tem alguns padrões, né? E aí é o seguinte, lembra que eu falei que o preço, né, o mercado, ele é formado por pessoas, né?
Então, normalmente as pessoas elas aceitam que a cotação do dólar, aqui nesse caso aqui, ó, dólar contra euro, euro contra dólar, né? Eles aceitam que a cotação do euro atinja o preço de 1,060619. Beleza? Né? Então, o que acontece? Sempre que o preço bater nesse valor, a galera fala assim, opa, abaixou demais, vou vender, vou fazer ele subir. E aí ele começa a subir. Só que aí chega num determinado momento que o preço sobe tanto que a galera fala assim, opa, subiu muito, deixa eu ganhar dinheiro, deixa eu realizar, eu comprei aqui. Agora que ele subiu aqui, eu vou vender. Aí eles vendem. Aí ele começa a cair, cair, cair. Aí ele bateu de novo. A galera fala, opa, chegou num preço bom, vou comprar. Aí ele começa a subir. Entendeu? E o mercado, ele tem algumas fases, né? Que são as fases da seguinte maneira. Ele tem as tendências. Então, ele está numa tendência de baixa. Chega uma hora que ele rompe a tendência. Beleza? Então, imagina o seguinte. Aqui a pessoa comprou. Vendeu, né? Desculpa. A pessoa vendeu. Aí, aqui, a pessoa compra. Por quê? Porque ele bateu o suporte. Aí ele começa a subir. Só que chega uma hora que ele consolida. O que é consolidar? Ele lateraliza. Ele fica assim, ó. Até que ele fala assim, beleza, todo mundo que tá aqui, cara, já comprou, vendeu, ganhou, tal. Aí, meu, naturalmente, ele não vai ficar lateral a vida inteira dele, né? Naturalmente, ele chega uma hora que ele rompe isso daqui e aí ele volta para uma tendência de alta, entendeu? Então, aqui você vai ter um suporte e uma resistência. Aqui ele entra na tendência, tá? É... o que é interessante vocês saberem, tá? Pra gente, vamos lá, tá, tá muita informação, né? É muita coisa mesmo, cara. O que é importante vocês saberem nesse momento, tá? Eu até fui um pouquinho além, que eu acabei entrando no Forex, mas eu acho que não vale a pena a gente entrar nisso, porque a gente está tratando de opções binárias, tá? Nesse momento, o que é interessante vocês saberem? Saber traçar suporte e resistência. Tá? Saibam os padrões de candle, estudem os padrões de candle, estudem muito, decorem, gravem isso na sua cabeça e treinem muito traçar suporte e resistência. Tá? Outra coisa, é aquilo que eu falei, o mercado ele tem três situações. Ó, ficou legal pra cacete. Verde, tudo verde aqui, ó. O mercado ele tem três situações. Ele tem a situação que ele vai estar em tendência de baixa. Ele vai ter a situação em que ele está consolidado, lateralizado, que a gente chama, né? Consolidado ou lateralizado. E ele tem a situação em que ele vai estar numa tendência de alta. Beleza? Ele tem essas três situações, né? O que normalmente a gente faz? Quando o mercado
ele está numa tendência de baixa, né? A gente traça um canal aqui, ó. E aí, toda vez que ele bate aqui, a gente compra, a gente fala que vai descer. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, ó. Tá bonito, né? Só tem tendência de... Ó. Por exemplo, ó. Bateu em 3 pontos, tá vendo? Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. 4 pontos. Tá vendo? Toda vez que bate, aqui a gente chama de linha de tendência de baixa, né? LTB. Toda vez que ele bate nesse canal aqui, ó, ele desce. Tá vendo? Aí ele bate, ele desce. Aí aqui ele já rompeu, ó. Ele já rompeu. Mas então assim, você está operando, cara, você identificou que ele está numa tendência de baixa, você traçou aqui a sua linha de seu canal, né? Ou seja, você tenta identificar lá 3 pontos no mínimo que ele bate. Toda vez que ele bater, você compra para baixa. Você vai ter mais probabilidade de acertar. A mesma forma quando ele consolida. Então que nem aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ele fez um canal aqui de suporte e resistência. Aqui não tá tão legal, vamos pegar um outro. Pode ser lá no nossa linha lá. Aqui, ó. Olha lá. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tá lateral. Tá vendo? Aí você coloca o suporte e a resistência e tentem sempre colocar o seguinte: suporte e resistência, né? Tanto quando você vai traçar dentro de uma linha de tendência ou num lateralizado, tem que bater no mínimo em 3 pontos. Entendeu? E os 3 pontos, eles têm que estar distantes uns dos outros. Então, por exemplo, que nem nesse caso aqui, ó, aqui é um ponto, aqui é outro ponto, aqui é outro ponto, ó. Tá vendo? Aí você fala assim, aqui bate em 3. É um suporte? Não, não é um suporte. Ele tem que bater aqui, tem que bater aqui, tem que bater aqui, entendeu? Ó, aqui ele bate também. Então aí aqui você começa a achar um bom suporte e uma boa resistência. Entendeu ou tá muito confuso ainda? Vamos lá, fala as dúvidas aí, galera. Se for o caso, amanhã a gente volta só para dúvidas, tá? Se for o caso. Eu falei que a gente tem aula segunda a quinta, mas se for o caso, a gente volta amanhã só para tirar as dúvidas. Ah, isso daí, deixa eu fazer um comentário também. Parece ser complexo, parece que é complexo pra caramba. Parece que é muito complexo. Meu, eu lembro quando eu comecei a ler isso daí, estudar isso daqui, cara, eu olhava e eu falava, fudeu, meu, eu não tô entendendo nada, não vou conseguir operar nunca, né? Só que depois, quando você vai operando, você vai começando a identificar naturalmente, né? Aí você chega lá, você traça a linha, cara, você, tipo, hoje é normal, é natural, é como se fosse eu conversar em português, entendeu? Com alguém. É natural, você fala natural, é como se fosse você respirar, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui. Eu acho que a gente já tá 2 horas falando. A gente já falou sobre os padrões de candle, a gente já falou sobre tendência de mercado, falamos sobre tendência de alta, tendência de baixa.
sobre consolidação, já falamos sobre suporte e resistência, né? A gente falou muita coisa, tá? Vamos parar e vamos fazer o seguinte. Amanhã, vocês tracem suporte e resistência. Pega o gráfico, traça suporte e resistência em vários lugares, E aí, tira uma foto, né? E escreve por que vocês acham que aquilo é um suporte e uma resistência. E aí manda para mim. Aí à noite, a gente volta e a gente conversa só sobre isso. O que vocês acham? Porque isso aqui é importante. Não pode ter dúvida quanto a isso. Beleza? Então eu vou pedir, façam isso, galera. Não, não deixem de fazer, hein? Agora é a hora de vocês mostrarem que vocês querem, cara, não adianta vocês aprenderem a teoria e não colocar na prática, tá? Então, amanhã façam isso, desenhem, cara, pega uns 10 momentos diferentes de uns 10 gráficos, entendeu? E traça suporte e resistência, tanto no canal de alta, quanto no canal de baixa, quanto no lateralizado. Tirem fotos e coloquem, escrevam, né? Põe no Word assim, tira uma foto, coloca no Word e escreve, ó, isso aqui é um suporte por causa disso, isso aqui é uma resistência por causa disso, entendeu? E aí me mandem isso daí. E aí a gente conversa à noite sobre isso. E também tenta identificar os padrões. Quando você identificar um martelo, coloca lá, ó, identifiquei um martelo. Quando vocês identificarem uma estrela da noite, olha, identifiquei uma estrela da noite, um engolfo, identifiquei um engolfo. Quando vocês identificarem um martelo invertido, um homem enforcado, entendeu? Coloca lá que vocês identificaram isso e tira a foto deles para mim também. Isso vai exigir um esforço de vocês aí, mas que vai ser o sucesso. Vocês têm que, cara, não adianta você querer operar sem entender isso e sem conhecer isso. Ok, galera? Beleza? Bom, espero que tenha sido bom hoje, apesar de ter sido meio punk, meio trava-cérebro, né? Mas não se assustem, tá? É normal, é normal. Vocês estão vendo isso pela primeira vez dessa maneira, tá? Então é normal. Mas se vocês esforçarem, se vocês forçarem o cérebro de vocês, isso vai entrar na cabeça e aí vocês vão começar a ter sucesso aí, que nem é que eu tenho hoje. Vão por mim. Assiste de novo, Thiago. Assiste de novo. Traça, mesmo não entendendo, traça o suporte e resistência e me manda. Isso aí, Felipe. Beleza, galera? Boa noite aí para todo mundo. Tá? Espero que vocês tenham curtido. E vamos seguir em frente aí. Amanhã, então, a gente conversa um pouquinho mais. E apesar que eu falei que nem ia ter, amanhã a gente se reúne de novo só para conversar sobre isso, porque isso é importantíssimo, importantíssimo. Não dá para eu passar as estratégias para vocês sem vocês terem entendido isso que eu falei hoje. Beleza? Até amanhã. Fui.